Bom dia, pessoal. Novamente estamos aqui na TV do Golaço. Vamos falar um pouquinho das ações deste mês de agosto que vai ter aqui no Vigolaço. Vamos ter a Copa Vigolaço e a Copa Gol de Ouro. A Copa Vigolaço vai começar agora dia 13 e a Copa Gol de Ouro dia 28. A Copa Vigolaço terá a participação de equipes de todo o município de Guarapari, categorias de 8, 10 e 12 anos. A Copa Gol de Ouro terá a participação de várias equipes do município, só que ela é adulta. Venham, pessoal, participe e prestigie seus filhos e os atletas do nosso município, ok? Olá, pessoal, mais um programa aqui Golaço com Elber, jogador profissional e hoje estudante de educação física. Bom dia, Elber. Bom dia, Roger. Bom dia a todos aí que prestigiam aqui Golaço. O tema do programa hoje é futebol brasileiro. Nada mais, nada menos chamando o Elber para falar um pouco disso. Elber, quem descobriu? Roger, a minha história começou em 84. Meu pai, felizmente, ligou para a desportiva e perguntou se tinha possibilidade de eu fazer teste. E eu fui para lá, fiz o teste, no meio de um monte de molecada, e a tradicional peneira. E felizmente fui aprovado, isso foi um treinamento numa quinta-feira, e já fui aprovado para jogar no sábado. Gostaria que você falasse um pouquinho das suas experiências profissionais, onde jogou, como começou e hoje o que você está fazendo. Roger, eu, como disse, em 84 eu passei no teste desportivo, em 85 ingressei no juvenil, já fui morar na concentração, em 89 eu profissionalizei na desportiva, eu ainda tinha um ano de júnior, joguei como profissional da desportiva até 95, sendo que o primeiro semestre de 95 fui emprestado para o Vitória da Bahia, fui campeão baiano, voltei, disputei a Série B do Brasileiro. No final do ano, em dezembro, fui vendido para um clube chamado Famalicão, em Portugal. Tive lá 8 anos e meio, joguei em 6 clubes em Portugal. E em 2004 voltei, estive aqui no Rio Branco, no Estrela, e depois encerrei minha carreira. Gostaria que você falasse um pouquinho do futebol brasileiro. O que é a sua visão de futebol hoje? O futebol brasileiro, aos poucos, está começando a se encaixar em tudo que vem mudando no cenário mundial. O futebol brasileiro passou um período um pouco hibernando, com as mesmas táticas, o mesmo jeito de jogar, os treinadores com o mesmo pensamento. Então, felizmente, as coisas têm mudado. Você vê como exemplo a Alemanha, que passou anos fazendo uma equipe, um modelo de equipe, e agora está surtindo efeito. O grande problema no Brasil é que a torcida não tem paciência, os diretores não têm paciência, e um trabalho a longo prazo tem que se ter paciência. Reformulação de uma seleção brasileira requer tempo, requer paciência e um trabalho bem feito. Mas eu acredito muito no futebol brasileiro e tenho certeza que em pouco tempo vamos voltar a ser o primeiro no mundo. E hoje está se falando em currículo de formação de atleta. O que você pode falar um pouquinho disso? Currículo de formação, ou seja, pegar um garoto, criança, e fazer ele com que esse modelo de jogo seja o modelo de jogo de criança e até chegar ao profissional. Segundo falam, vou pegar o exemplo do Barcelona. As equipes de base do Barcelona, de base eu digo de juvenil, infantil, juvenil para cima, elas jogam mais ou menos no modelo que joga o profissional. Né? Claro que não tem como você cobrar e exigir de uma criança tudo aquilo que você exige de um profissional. Mas posicionamento, forma de jogar, a parte psicológica, tudo isso você pode ir incutindo aos poucos, para quando a criança chegar lá em cima não ter grandes dificuldades. Né? Eu acho que aí o diferencial está no profissional que direciona essas crianças. Você pode até incutir determinadas coisas, mesmo numa faixa etária bem mais baixa, mas com trabalhos lúdicos, para posteriormente você conseguir esses êxitos em termos profissionais. Quando estava na Europa, Elber, qual a diferença do futebol europeu para o futebol brasileiro? Olha, Roger, a princípio, antes a gente não tinha muita noção do que jogo iríamos fazer daqui a 6, 7 meses. Já lá na Europa a gente tinha um cronograma todo do ano inteiro, então eu sabia quais seriam minhas folgas, quando que eu poderia ter uma folga com a família e saberia qual jogo eu iria jogar. Então, em termos de organização, estava muito mais bem organizado. O futebol brasileiro ainda tem que galgar um pouco em relação a isso.
em termos de patrocinadores, em termos de torcida, em termos de forma de como se comportar dentro do campo, dos torcedores. Você pega um campeonato europeu, você pega um Barcelona, um Real Madrid, no início do campeonato todos os ingressos já são vendidos daquela época. E aqui já não, aqui ainda o cara tem que correr atrás de ingresso muito caro. Você vê jogos do Campeonato Brasileiro marcados às 10 horas da noite. Imagine você como pai, e eles fazem tanta apologia de ir família aos campos de futebol. Você imagina você, pai, mora distante do estádio, pegar seu filho, pegar ônibus, ir para o estádio, pagar o ingresso caro, o jogo vai acabar por volta de meia-noite, você tem que voltar para casa. Em que condições você vai voltar e no outro dia, 8 horas da manhã, você tem que pegar no trabalho? Então, tem que ser uma coisa muito mais bem elaborada isso aí. Né? Você pega outro ponto, jogos às vezes 10, 11 horas da manhã, Brasil, um clima muito quente. Então, em que condições o atleta vai estar dentro de campo? Eu vou pegar um gancho de quando eu voltei para o Espírito Santo e disputei a Copa do Espírito Santo pelo Rio Branco. Então, eles marcavam jogos 10 horas da manhã. Aí, eu pergunto, em que condições o atleta profissional vai estar jogando? Exames antes do campeonato, que como deve ser feito, foram feitos. Alimentação, que na altura nem concentração tinha. Sim. Então, qual a alimentação que esse atleta tem? Salário em dia, para dar a condição de se alimentar, de dormir, de ter seu lazer, de ir para campo em condições. Isso ninguém fala. Só que o torcedor está lá fora, com aquela temperatura alta e exigindo do atleta, faltando 15, 10 minutos para acabar o jogo, exigindo que o cara corra, que o cara tem que dar o sangue. Hoje a ciência e a tecnologia entraram de uma forma muito grande nos clubes esportivos. Então você acha que ciência é prioridade no esporte ou não? Roger, tem que trabalhar junto. Felizmente veio para ajudar o atleta. A gente trabalhava em condições difíceis. Porque você imagine você como preparador físico, você fazer uma pré-temporada num grupo de 25 jogadores. Né? Você pega um campeonato longo, às vezes pega um campeonato europeu, que é campo muito pesado, você pega um campeonatos no Brasil que você joga domingo, quarta, domingo. Então você tem que fazer uma preparação, sendo que o atleta começa o campeonato, passa o campeonato sem lesão, com condicionamento físico sempre alto. É muito difícil você fazer isso. Muito difícil. Né? Mas com a medicina entrando, tecnologia, às vezes com um simples exame de sangue, você consegue optar por um jogador ou outro pelas condições físicas dele, com um simples exame de sangue. Então só veio agregar e eu acho muito bem-vindo. Gostaria que você fizesse um resumo de tudo aquilo que nós falamos aqui. Roger, basicamente o futebol brasileiro, eu acho que é um futebol que é exemplo para todo mundo. Ele teve uma queda durante o período, mas acredito muito que a gente vai voltar a ser um dos primeiros no futebol mundial. Acho que é importantíssimo essa base, ser trabalhada a base. A gente tem exemplos aqui no estado em que na minha época a base era muito bem trabalhada, jogadores vinham da base, a desportiva era exemplo disso, né? E a gente tem pouco isso agora. Felizmente na minha época a gente tinha apoio de grandes empresas. Eu acho que, tomando por base o nosso estado, temos grandes empresas que poderiam ajudar nesse sentido. Temos que profissionalizar essa parte do futebol, que é desde a base até o profissional, para chegar trabalhar o jogador com qualidade. Em termos de futebol brasileiro, eu acho que está em crescente e acredito muito que vamos colher bons frutos. Curta e compartilhe em suas redes sociais. O link do nosso Facebook estará na descrição do vídeo.